Fala, 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 como estão? Como estão vocês? Que de boa. Mundo de maluco do caralho, meu irmão. Puta merda, velho. É fora do corpo, é no corpo, é a gente mesmo. Onde você vai é doido, a gente desequilibrado, a gente... É um desespero por dinheiro, não porque eu preciso saber quanto é que eu vou ganhar, se eu vou ganhar mais, preciso saber se eu vou ganhar na Mega Sena, tá? Agora tá ganhando na Mega Sena agora. Eu preciso saber se quando é que eu vou ter de aposentadoria, não sabe nem se vai estar vivo. É um desespero, e não só isso, é um vazio, é uma carência, uma busca por uma felicidade estranha em todo lugar, e fora isso, desequilíbrio, ações estranhas, mudanças de personalidade constantes, e ninguém se questionando, ninguém analisando, não existe um procedimento de preocupação com isso. E você tem que ficar vendo isso tanto fora do corpo no corpo. Estou falando isso justamente porque eu estive fora do corpo e hoje também aqui no trabalho e durante o dia, família e tudo mais, onde você vai, cara, é tempo todo a desarmonia, é o nome que nós vemos aqui. E você conseguir manter a sanidade, o norte perante tantas situações, às vezes você fala, porra, ainda bem que tem os mentores, ainda bem que tem uma inspiração, ainda bem que tem uma sensação que nos preenche o coração assim, que parece nos nortear, porque é complicado, né, essa questão de deixar. Mas tem duas questões aqui hoje, eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu foco em uma só, tá? O foco é a pergunta da Jasmine, mas eu vou fazer a pergunta rapidinho aqui do João Paulo. Tô tentando fazer tema onde que fica difícil, são tantas coisas legais, vocês são fogo. Grande Saulo, gostaria que você falasse sobre as linhas de tempo de déjà vu. Às vezes sonho com lugares que nunca vi e anos depois, meses depois, eu acabo conhecendo aquele lugar do sonho enquanto nos corpos. Mas sempre parece que dificilmente, não sei porquê. Olha, a gente tem atributos espirituais amortecidos. Obviamente que eventualmente através de um sonho que é mais comum no que diz respeito a um déjà vu, ou no dia a dia, que é mais raro, mas também acontece déjà vus enquanto despertos na vigília, a gente também tem acesso a situações. O problema é a interpretação do que esse déjà vu significa. Às vezes esse déjà vu é não necessariamente algo que vai acontecer, mas algo que aconteceu, às vezes em vidas anteriores, ou situações no astral, ou visões que você teve no astral, que você acessou naquele momento e fez um comparativo de proximidade, ou de algo e aquilo faz você se sentir bem, se sentir estranho, e às vezes você não consegue compreender qual é o sentimento que você teve. Para você ter ideia, eu tive um déjà vu ontem. Sabe o que é ter um déjà vu? É aquela sensação que você não sabe que sim não, mas também não tem certeza que sim. Você diz, pois é. Eu tava no feriado, assim, sentado, observando as pessoas conversando lá, tava brincando. Aí do nada, são 2 segundos, assim, né? Fez aquele negócio assim, vum! E aquela cena pra mim, ela existia, ou já tinha visto, ou aquilo era comum pra mim. E ao mesmo tempo que me deu uma sensação de felicidade, que era algo que eu não sei dizer porquê, me fez ficar extremamente feliz por 2 segundos e sumiu. Até porque eu questiono imediatamente que desgrama é essa, né? Você tá ali, tenta no surto e... Epa! E eu não falei pra ninguém, fiquei quietinho, até pra poder curtir aquilo ali, né? Porque você vai lá e as pessoas nunca vão entender o que você tem, o que você... A ciência diz que é um bug no cérebro, porque o que acontece? E eu vou explicar pelo lado científico e pela compreensão, mais ou menos, do que a gente tem no quesito espiritual, porque é difícil também dizer o que é exatamente. Se você cair, eu tenho que me lembrar que a câmera tá aqui, ó, do lado de cá. Porque senão vocês ficam de cabeça... Eu fico de cabeça para baixo, não você depois, né? Que tá num lugar diferente aqui também, que eu deixei carregando, que eu esqueci de carregar. A ciência diz que o déjà vu, nosso cérebro ele tem uma linha de tempo. Presente, passado, presente e futuro. Tá? Aqui no começo do vídeo. Passado, no meio, presente, aqui futuro, tá? E teu cérebro, ele funciona dessa forma. Em algum momento, o teu cérebro, que está acostumado a ter um procedimento de pensar aqui, ele vê uma cena no presente e identifica que essa cena já existia, criando uma desconexão do sentido do tempo e espaço, de realidade em si, né? Ela diz que é uma falha de sincronização sobre um acontecimento atual e algo que está por vir, ou que não, você perde a sensação de que é isso, né?
Por alguns segundos seu cérebro cria um bug. Isso é explicação científica que também deixa a desejar. Por que eu disse também? Porque a espiritual também vai deixar. Mas, vamos lá. A espiritual disso é nosso corpo, o cérebro, que é o bug físico, ele não é só, ele é controlado pela consciência, né? Ele existe, inclusive, organicamente para comportar a entrada da consciência, que tem seus atributos além da limitação das experiências vividas do físico. Em algum momento, o corpo físico sofre uma repercussão de rememoração anormal à sua capacidade, exatamente para que ele foi feito. Então, você está passando pela experiência, você tem um processo de... Normalmente isso acontece quando você está mais relaxado ou fisicamente mais tranquilo, ou alguma situação que acontece com que seu corpo consiga captar mensagens ou informações do inconsciente, inclusive não só físico, mas do astral. Até porque mesmo no astral, esse tipo de rememoração acontece, mas é mais raro. As rememorações magnéticas e de respeito a vidas passadas, elas são intensas e também feitas para ficarem amortecidas, inclusive muitas vezes no próprio astral. Você lembra um pouquinho aqui, mas você não vai muito longe de propósito. Existe um procedimento magnético para lhe proteger, que entre uma vida e outra, você vai dando pausas no processo de rememoração para poder até processar de forma paulatina. Assim como no físico você tem uma limitação em relação ao astral, no astral você também tem essa limitação em relação a vidas passadas. Então pode ser que você não consiga lembrar de todas. Magneticamente é possível que os mentores induzam isso para você, através de equipamentos, através de técnicas. Mas muitas vezes eles vão decidir que isso não seja legal pela quantidade de situações que você ainda tem para resolver. Aquilo pode estar muito forte na sua personalidade. Mas normalmente você lembra de 2, 3, 4 vidas passadas, que inclusive ou mais, ou inclusive uma vida lá no fundo, mas não lembra no meio, porque faz com que você fique com uma forma, inclusive para você astralmente mais importante, que às vezes não é essa vida, é uma vida passada. Aí seu corpo acessa determinada informação por 2, 3 segundos, porque seu corpo é uma sincronização. O corpo astral acessa a informação que transmite ao processo do inconsciente, passa por corpo, você sofre a reação forte. Isso quando diz respeito a vidas passadas e coisas parecidas. Mesmo essa coisa acontece quando diz respeito a situações que estão para acontecer, atemporais, onde o corpo astral tem sua consciência tem isso, que é transmitido ao corpo astral, que passa pelo processo energético e chega no físico, interpretado pelo inconsciente do corpo físico, passa ao consciente, que rapidamente cria aqui. Por isso que é muito rápido, que é muito pequeno o acesso e você não consegue entender perfeitamente do que acontece. Essa explicação mais ou menos espiritual, que também não é exatamente convincente, porque estamos muito limitados a compreender o que situação é essa, a matemática do processo da própria reencarnação, da limitação energética, física, astral, até o corpo mental, até a própria consciência, o quão grande é isso, o quão distante é isso. Então nós temos muito que aprender, e o mais legal disso tudo é saber disso, que nós temos muito que aprender e pouco sabemos de qualquer tipo de origem, cientificamente, espiritualmente, tudo junto vai fazer da gente não muito distante, quer dizer, não muito perfeitos, digamos assim, no que diz respeito à saída, mas mais próximos de pelo menos ter uma noção, né? Abraço para você, João Paulo, e força aí nos seus déjà vus. Eu vou ler a pergunta da Jasmine e vou sair. Vou para um caminho diferente hoje. Não vou à academia, vou em casa, na verdade. Precisei ir porque esqueci de deixar o dinheiro da pessoa que nos ajuda lá fazendo uma limpeza durante o dia. E vou ter que voltar lá por causa disso, mas faz parte. Talvez eu vá à academia ainda. Se der tempo, né? A Jasmine Frederica pergunta: Saulo, uma forma de pensamento pode ser confundida com uma consciência extrafísica? Em outras palavras, existem formas de pensamento que têm vida própria e comportamento inteligente? Vamos lá. Você sabe o que significa forma de pensamento? Vamos dirigir aqui no Aerobus. E a gente vai conversando sobre forma de pensamento. Bom, forma de pensamento são pensamentos que criam forma, como diz o nome, significa que espíritos, consciências e pessoas também encarnadas, tá? Conseguem fazer criações. Deixa eu ver se o celular vai conseguir segurar aí. Vai na subida aqui, segurou. Vou desligar a luz aqui.
Vamos lá. Fazer criações. Deixa eu botar meu óculos aqui. Mamãe, quero fumar maconha. Hippie. Eu tenho um comentário do rapaz que falou o seguinte, assim: Saulo, eu gostei muito, não sei o nome dele, depois me se identifica, eu gostei muito desse óculos. O seu outro óculos parecia que você tinha pego emprestado da sua esposa. Esse não, parece um projetor hippie daqueles que dão uma fumadinha de maconha, então não é legal. Achei super legal, me senti bem. Eu sou mais feminino, mas sou gerador, fumador. Então, forma pensamento, ele diz respeito diretamente ao que o espírito cria. Ou seja, ele está falando que se alguém pode criar uma forma pensamento com vida própria, bom, eu acho que ele pode manipular a forma pensamento, mas eu acho é muito difícil o processo. Tem espíritos extremamente inteligentes com capacidade de manipulação através de forma pensamento de forma extrema, mas normalmente o processo da telecinesia, seja de qualquer tipo que for, inclusive no aspecto de controle de uma criação plasmática, ele não é tão simples, mas tem espíritos que conseguem e fazer barulho e fazer situações que possam criar. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, cara. Botou o carro um pouquinho pro lado, ele está fechando minha passagem aqui. Pronto. É possível que tenha pessoas, espíritos, consciências que consigam fazer isso. Porém, eu já tive situações em que senti uma forma de pensamento que não era bem forma de pensamento. É o seguinte: eu saí do corpo, a gente sabe que tem um corpo físico, normalmente você pode ver o corpo físico, mas eu vi o meu próprio duplo também. Eu vi duas coisas: eu vi meu corpo, eu vi uma parte do corpo e vi um negócio parecido comigo em pé, que eu achei que tinha sido um espírito e na verdade era tipo uma parte da minha própria energia emanada. Então quer dizer que eu posso criar várias formas, inclusive de minha própria. É que como se meu corpo energético ele também tivesse em algum ponto uma forma muito próxima do corpo físico, às vezes igual, vai depender da situação. Como para que vocês não saibam, a forma pensamento é tudo que você pensa. Uma pessoa com clarividência ou um mentor, se ele olhar para você, ele vai conseguir diretamente, não só através dos seus pensamentos, mas através da reação plasmática dos seus pensamentos, saber mais ou menos em que ação ou de pensamento você tem estado na sua média. Desequilíbrios, felicidades, harmonia, cores, problemas de depressão, sexualidade, em todos os aspectos. A pessoa vê filme pornô, aí você vai ver pênis flutuando ou vaginas ou pessoas peladas na sua aura, idealizações que você tem sobre coisas. Por exemplo, você passa a pessoa aqui, tá falando coisas do dia a dia, você deseja, ui, que tal porra, bucha de cena danada, como as pessoas falam assim, né? Aí você cria isso na sua aura. Então um mentor vai olhar para você, um clarividente, eu falo mentor porque consegue ir distante, né? De forma educada, ética, e vai ver claramente uma forma de pensamento nesse aspecto. Essas formas de pensamento que você cria, ela não tem vida. Jasmine, né? Jasmine Frederica. Ela não tem necessariamente vida, a Jasmine Frederica. Ela não necessariamente tem vida, tá? Elas ficam ali flutuando, às vezes com forma, às vezes imóveis, às vezes com movimentos, tipo videozinhos passando, porque são desrespeito às situações que estão vivenciadas e criadas, inclusive sendo alimentadas constantemente. É por isso que quando a gente vai deitar, você tem dificuldade de estar lúcido, dificuldade de estar consciente, dificuldade de manter a percepção, justamente por esse ponto, que as pessoas que elas criam essas formas e se apagam, as formas nada mais são do que reação do seu próprio consciente, reação do seu próprio pensamento, consciente ou não, perdão. Eu posso criar uma forma, eu posso pensar numa coisa e fazer ela consciente, como um assédio. Posso querer assediar alguém e fazer, ou ajudar e fazer. Ou posso fazer inconsciente, que é o que mais acontece. Tanto os assédios como todos os aspectos de ajuda, tudo na maioria acontece inconsciente, inclusive as plasmágias, as formas de pensamentos. Quando você está aqui, você começa a pensar um monte de baboseira e as coisas vão acontecendo. Onde eu estou aqui, eu estou muito positivo, uma pessoa chega perto de mim e se sente bem. Onde eu estou aqui, eu estou muito negativo, necessitado, depressivo, carente. Eu começo a sugar a energia da pessoa imediatamente. O processo é automático. E eu não acho que as formas de pensamento, no geral, tenham inteligência ou capacidade de atuação. Eu acho que elas podem ser manipuláveis, mas raras criaturas poderiam fazer isso. Criar uma forma de pensar, eu vou deixar aqui um dragão, em que se alguém se eu posso talvez criar um programa astral, um código. O cara não deixou passar mesmo, o cara é educado, irmão, aí.
Não deixou também, meu amigo. Você vê, esse é o problema do mundo. Vocês estão vendo o barulho da... Isso é minha setinha tentando entrar. Então quando eu ligo a seta, as pessoas aceleram para eu não passar. Aqui no Recife, assim, não sei na sua cidade. Aqui no Recife, 10 pessoas. 9 não vão deixar você passar se você ligar a seta. Uma vai parar. Aí é a média, né? Eu sou uma delas. Se eu ver qualquer pessoa com seta, dependendo da situação, obviamente, do lugar, eu vou sempre parar para a pessoa passar. Para mim não tem necessidade. Aí o problema é que quando você para, um comentário à parte, passa 10. Porque as pessoas não têm respeito e a carência é tanta que eles sabem que se ele não passar naquela situação, ele não vai conseguir depois. Então é um desespero. É assim que acontece, inclusive, no mundo, no que diz respeito à ajuda, no que diz respeito à caridade, no que diz respeito à compreensão, a nível de pensamento em função do próximo. Vou fazer nada porque todo mundo vai se explorar, ninguém faz, por que eu vou fazer? Todo mundo cobra porque eu não vou cobrar. Isso acontece aqui, inclusive, comigo. Já recebi e-mails. Olha, eu vou fazer um comentário à parte aqui do comentário de Jasmine. Tá acabando o tema único já, tá? Na verdade, eu já diria até que já acabou. Sobre forma pensamento, para concluir, antes de eu falar o que eu vou falar ali. Não vejo, Jasmine, forma, no geral, situações que você pode. Acho que eu poderia criar um programa onde eu criaria um negócio, mas mesmo assim, um robótica astral, né? Onde faria uma ação através de determinada reação. Mas eu não consigo ver, no geral, espíritos daqui do umbral fazendo isso, mas mentores. Talvez seja assim que eles criem equipamentos. O que é a forma pensamento? É a mistura de coisas que você faz, no caso, digamos que conscientemente, para uma determinada ação. Eu vou criar uma cadeira, vou criar um muro de uma colônia, nosso lar, uma televisão, um astral, isso tudo através de pensamento. Lá as coisas acontecem assim. Eu acho que a tecnologia, ela inclui-se dentro da forma pensamento, inclusive computadores, inclusive. Então, partindo desse princípio da robótica, mesmo uma robótica super avançada, sem a consciência, ela não tem inteligência, ela tem um nível intermediário de ação, inclusive às vezes num determinado ponto muito mais rápido do que a capacidade nossa fisicamente falando, né, que é um computador, mas eu não consigo ver a ação super inteligente, a não ser dentro de padrões de reações programáveis, né? Sempre possíveis de serem burladas, porque eles sempre vão seguir um padrão. Mesmo na inteligência artificial, as falhas são inevitáveis quando não há ação humana, né? Apesar de a ação humana ter muita falha, ele tem a interpretação do instinto, da consciência, que faz toda a diferença. Um abraço, Jasmine, para você. E vou fazer só um comentário aqui, que eu ia falar, que não tem nada mais a ver com o tema único. Pode desligar se quiser. Eu faço esse trabalho há, sei lá, alguns anos aí. Tem 900 vídeos ou mais aí no canal. E no meu site também, viagemastral.com, que é onde eu foco tudo. Tem um monte de coisa também, técnicas, áudios, cursos e coisa. É a dedicação da minha vida. Se você for no meu site, não tem um banner. Eu não faço isso por dinheiro, nunca fiz, até porque a multidimensionalidade é uma coisa muito simples, ela existe, e a única intenção, na verdade, é transmitir alguma coisa baseada nas coisas que eu vivencio, mas isso também não me dá perfeição nem nada. Mas eu recebi e-mails, sério, de pessoas falando que eu sou um potencial para ganhar dinheiro com esse projeto. Saulo, pessoas muito bondosas, por sinal, tá? Mas o nível de compreensão das pessoas é sempre para o retorno financeiro. Isso não tem nada a ver com questão de capitalismo, como nada a ver. Isso tem a ver com questões simples. Eu planejei minha vida, então em respeito à minha própria vida. Eu não quero nem saber o que está lá fora. Foda-se o mundo lá fora. Para manter esse projeto baseado nisso que eu faço. Simples e andando. Então eu recebo e-mails de pessoas, inclusive já recebi e-mails de pessoas relativamente bravas, porque elas não conseguiam. Falar, Saulo, você precisa fazer alguma coisa, não dá para entender você não ter retorno financeiro nisso, porque ela tinha. Ela achava que o meu projeto era tão bem feito, inclusive ela falou nesse e-mail, mais bem feito que o dela, não tem ego nenhum aqui, pelo amor de Deus. E como você não põe dinheiro nisso? Não dá para entender. Aí outra pessoa me deu um curso de graça para como fazer o meu projeto dar dinheiro. Eu falei, irmão, entenda uma coisa, não é para dinheiro. Mas como? Você tem ideia, isso é tão forte, essa mecânica, que eu estava em Toronto estudando inglês na aula. Aí em algum momento eu falei lá que a pessoa perguntou uma coisa estranha da gente, que cada um tinha. Eu falei, sai do corpo. Tal, ensino. Que legal, tal, onde é que você ensina? Não, no meu site. Quanto custa? Eu falei, não tem preço.
Como não? Ela não entendeu. Falei, não tem, é um projeto simples que eu ensino, eu me dedico. Você não dá seu tempo? Dou. Por que você não cobra? Falei, não, porque é algo que existe além daqui. E as coisas, quando você cobra, nem todos podem pagar. Ela, por mais que eu tentasse explicar para uma pessoa com cabeça lá de Toronto, que eu não julguei nem nada, ela não conseguia entender a desvinculação de ajudar, de fazer sua parte, que não era... Eu até falei, it's not about money, it's not about money, não é por causa de dinheiro. Eu falava, tentava explicar, mas não conseguia. Mas enfim, isso é um comentário à parte, de dizer como é difícil, mas ao mesmo tempo legal, a sensação maravilhosa. Isso não tem dinheiro que pague, de dormir tendo, ainda que ilusoriamente, a sensação de levar para alguém um pouquinho de conhecimento sobre, mesmo que é pouco, porque é pouco mesmo, falar sobre a vida após aqui, a continuidade, a liberdade, e saber que sua vida, ainda com todas as falhas, é útil aos outros. Se as pessoas soubessem o quanto forte é isso, quanto custa um tratamento de depressão, remédio, tristeza, elas iriam ver que esse negócio, o retorno dele é muito maior do que o dinheiro. Valeu? Abraço para vocês. Façam da sua vida alguma coisa que faça você se sentir vivo. Que eu digo, vai muito além de pensar em si mesmo. FOI, fui.